Olá, amigos, de volta do nosso comercial. Para você que está chegando aí agora, nós estamos aqui tendo a honra de receber no nosso estúdio o Padre Medoro, da paróquia São José Operário, que está aqui nos contando, já nos contou, né, sobre a sua vida, a sua trajetória no nosso primeiro bloco. Muito intensa isso, né, Padre Medoro? Até ele chegar aqui. E agora nós vamos começar a falar sobre dia 1º de setembro, que faz 8 anos que o Padre Medoro está aqui em Três Rios, né? Na paróquia São José Operário, né? Com todos esses eventos que estão acontecendo ali, com todas essas obras que estão sendo praticadas ali, né? Sim. Padre Medoro, como é que é administrar tudo isso? Como é que é fazer tudo isso? Por que sente essa necessidade e colocar, né, tudo isso para uma sociedade? Porque nós já vimos falar daqui em off, né? Às vezes incomoda, né? Sim. Às vezes incomoda muita gente, mas é o que é necessidade, é o que nós temos que fazer para o nosso próximo, né? Para o nosso irmão. Como é que é fazer isso tudo lá na paróquia? Pois bem, eu chegando a Três Rios, vim com muita esperança, com muita alegria, que há 8 anos atrás, a cidade de Três Rios, como o Brasil, vivia um momento de retomada do desenvolvimento. Abriam-se muitas indústrias, trabalhos, perspectivas. No momento que eu assumo a paróquia de São José Operário, eu me dei conta, em primeiro lugar, de uma dificuldade religiosa. Curiosamente, não foi social. É porque a população de Valença é majoritariamente católica. Quando eu deixei, não saberia dizer estatisticamente hoje, mas quando eu deixei Valença, 80% da população ainda era católica. Cheguei aqui e encontrei uma situação nova, que é de uma diversidade religiosa muito grande, onde na minha paróquia a comunidade católica não chega a 50%. Mais da metade da paróquia são de várias igrejas evangélicas e outros grupos religiosos, né? Então eu procurei um pouco o diálogo com os pastores, porque eu tive a graça de, quando eu trabalhei na Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC do Rio, eu tive muito a preocupação de sempre de dialogar com a cultura, com o diferente. E eles me confiaram lá um curso de ecumenismo, exatamente para dialogar com as igrejas cristãs e com as outras religiões. Bem, e não tive talvez um êxito que eu gostaria de ter, mas consegui talvez uma coisa muito importante, que eu considero, do ponto de vista da fé cristã, que eu abracei, pela qual eu vivo. Conseguimos uma aproximação muito grande com a comunidade espírita. Inclusive, hoje, lá no Triângulo, nós temos 4 grupos de alcoólicos anônimos e um grupo de narcóticos anônimos, que são coordenados pelos espíritas, né? No serviço que, vamos falar imediatamente, de alimentação, distribuímos lá umas 300 refeições diárias, a uma comunidade espírita da cidade que assumiu à noite dar o sopão numa área da minha paróquia, embaixo da minha paróquia. Isso é muito bom. E procurei também fazer um resgate, que eu acho que é importantíssimo isso daqui, das religiões de origem africana. A Umbanda, o Candomblé, porque essas religiões, elas foram sempre discriminadas como religiões do demônio. Elas foram sempre endemonizadas. E o que eu já tenho encontrado de pessoas boas, generosas, de uma oblatividade, isso não é verdade, né? E eu cada vez mais fui convencendo e fui estudar sobre isso. De fato, toda essa reação que a comunidade católica, as comunidades protestantes, evangélicas, têm contra os umbandistas, isso daqui é uma introjeção do modelo econômico, social, cultural da colonização brasileira. O que é do negro não presta, o que é do negro não vem de Deus, né? Como se o branco fosse um privilegiado de Deus.
Então eu já visitei, como visitei em Valência também, esqueci de dizer isso a respeito de Valência. Em Valência eu cheguei a visitar todos os centros de Umbanda e todos os centros espíritas, quando era pároco de Valência. E na festa da padroeira de Valência, Nossa Senhora da Glória, havia uma noite que eu convidava as religiões afro para estar comigo. Estavam lá no altar do meu lado, algum pastor, algum chefe de centro espírita, também uma mãe de santo, um Elorixá, o Babalorixá, e conseguimos isso daqui também no Triângulo. Temos feito isso daqui também. E isso daqui tem gerado muita solidariedade. Por exemplo, eu tenho hoje um trabalho de inclusão social na paróquia do Triângulo. Foi um dos primeiros que eu criei, que foi de uma capoeira para jovens que viviam na delinquência, na linha de uma inclusão social. E são eles que me ajudam, pessoas de religiões afrodescendentes. Então, a gente foi quebrando tudo isso daqui, esses preconceitos, vamos dizer assim. E logo, imediatamente, eu me preocupei muito com a questão da juventude e com a situação da cidade de Três Rios. Pode talvez até o César, ou quem me escuta, não compartilhar desta minha cidade. Mas no momento que chegava em Três Rios, eu assistia ao crescimento de Três Rios, não se pensava naquela época que teríamos a crise que estamos passando hoje, né? Mas o que eu observava é que as mediações intermediárias, né, os gerentes, os administradores, os técnicos, os engenheiros dessas empresas que se instalavam em Três Rios, não estavam nas mãos de filhos de Três Rios, mas de pessoas competentes que essas empresas trouxeram do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, cidades vizinhas. E eu fiquei pensando, nós temos que investir na nossa juventude. A juventude trerriense, ela precisa ter uma formação universitária, tem que ser competente e tem que ter compromisso com o seu povo, com a sua gente. Então criamos o primeiro vestibular social, faz 7 anos, vai fazer 7 anos, o primeiro pré-vestibular social, onde tivemos 92% de aprovação dos alunos do nosso pré-vestibular social. E consegui, inclusive, no Rio de Janeiro, uma parceria com a PUC, com a Universidade Católica, que além de me dar a bolsa de estudo integral, mais a alimentação, o bandejão e um vale transporte, eu consegui de colegas professores que se cotizassem. Eu tenho lá uma meia dúzia de alunos que moram em repúblicas que são pagas por esses colegas professores. Estão lá. Esse ano vou ter as primeiras formaturas desses jovens que a gente enviou há 5 anos atrás, no primeiro vestibular social. Mas a minha perspectiva era esta, formar, porque nós temos muitos jovens inteligentes, competentes nas classes populares. Claro. E que gostariam muito de estudar, que não querem viver na droga, e que tem coração bom. Investimos nisso. Hoje nós temos aí, talvez, 70 e poucos, 80 alunos estudando ainda com bolsas de estudo na PUC do Rio de Janeiro. Precisam de uma chance, né, Fábio? Preciso dessa chance. Não é verdade? E então incentivamos por aí. E foi nesse contato com a juventude que eu vi que um dos problemas sociais que nós tínhamos naquele momento era o problema do HIV/AIDS. Né? Vi uma reportagem que Três Rios era a cidade do Brasil naquele momento que tinha proporcionalmente o índice maior de pessoas contaminadas. E aí comecei a visitar essas pessoas infectadas e, sobretudo, pobres. E naquele momento de falar de AIDS, alguma coisa, era uma coisa pavorosa, não é? As pessoas se escondiam, tinham medo, se sentiam humilhadas. Foi quando, então, nós tivemos a iniciativa de criar o que nós chamamos a Pastoral da AIDS, que procuramos dar assistência, apoio moral, acompanhamento psicológico, e sentimos a necessidade também de criar um sopão para fazer uma complementação alimentar, porque o coquetel é oferecido pelo governo, mas eles não tinham alimentação suficiente para absorver aquele coquetel. E esse sopão já dura mais de 3 anos e meio, 4 anos praticamente, e a gente vai a vários pontos da cidade, não só na área da minha paróquia, mas na Rua Direita, no Cariri, no Cutuba, no Banguzinho, no Puris, o Habitat, né? Todas as noites vai um grupo de voluntários levando este sopão.
A partir daí eu senti uma necessidade de conhecer de perto a Avenida do Contorno, que para quem não é de Três Rios é onde está a concentração maior dessa área da prostituição, né? E da prostituição pobre, vamos dizer assim, porque tem outros pontos do pessoal que pega programa, etc. E qual não foi a minha surpresa, que sem nunca eu dizer a nenhuma daquelas mulheres ou travestis que estavam ali, vocês estão errados, abandone esta vida, Deus não quer isso, não. Nunca usei uma linguagem moralizante. Estou aqui para ser um irmão de vocês. Em que posso servir a vocês? Às vezes era suficiente uma única conversa para que eles abandonassem aquela vida. Isso foi mais de 100 pessoas já saíram daquela vida ali, 100, inclusive teve um momento que o dono de uma das casas começou a querer criar dificuldade. Está tirando aqui. Mas para dizer... Acabar com o negócio? As pessoas querem ter vida, querem ter dignidade, claro, entende? Bom, a partir desse trabalho ali, e até aproveito, me permitam de fazer aqui uma homenagem ao Dr. Paulo Roxo, que faleceu esta semana que passou, ele me ajudou muito. Foi um braço direito que eu contei naquele momento. Ele que me levou ao primeiro centro espírita de Três Rios para visitar. E começamos ali o diálogo desta solidariedade possível. Então, a partir desta experiência ali, que a gente chama pastoral da mulher marginalizada, esse trabalho que fazemos na Vida do Contorno, nós criamos o que chamamos, talvez até na época eu não fui feliz na escolha desse nome, eu admito, mas eu resolvi chamar de Clube de Mães. Então, é um serviço que funciona diariamente à tarde, em que as mulheres solteiras ou casadas, e começamos com essas moças ali da Avenida do Contornos, vão ali para aprender a costurar, tem corte de costura, tem culinária, bordado, pintura. Então, hoje tem muitas pessoas vivendo com a sua própria produção artesanal, formadas ali pela gente, né? E tudo isso com voluntariado, pessoas com boa vontade, não é? Então, isso na linha da promoção humana. Mas, curiosamente, foi um grande impacto, era para ter falado isso quando eu disse a respeito da juventude, 7 anos atrás, existia um problema social no Triângulo, que era também um problema de outros bairros, um índice muito grande de delinquência na juventude. À noite, no bairro do Triângulo, as pessoas não podiam sair na rua, porque eram abordadas, eram agredidas, era droga, e usavam canivete, as famílias estavam pavorosas. Aí eu resolvi criar o que eu chamei pretensiosamente de uma escolinha de música, mas na verdade não foi isso. Foi uma oficina para ensinar violão, como a de capoeira, para ensinar também teclado e bateria, né? Conversando com o Frei Neylor, um frade franciscano, amigo do Rio de Janeiro, ele fez uma campanha e me conseguiu lá 60 violões, alguns teclados e uma bateria. E começamos a nossa escolinha. Não é? E, felizmente, muitos desses garotos que ali aprenderam violão, hoje estão ganhando a vida no final de semana, tocando nos bares, nas festinhas e assim por diante. Mas o resultado imediato, 7 meses depois, uma surpresa minha, um dia pela manhã, eu sou chamado da igreja, havia um grupo numeroso de mães que estavam indo lá espontaneamente para agradecer a escolinha de música, porque os filhos agora não iam para a bagunça, não iam para as farras, estavam em casa aprendendo o violão, e aqueles que não entraram para a escolinha de violão, não tinha colega para fazer bagunça, não é? E assim a gente conseguiu a nossa UPP do Triângulo, foi a nossa escolinha de música. Porque as pessoas começam a se identificar com coisas, porque não tiveram oportunidade, isso, né? E se você der a oportunidade, elas começam a se identificar com essas coisas. E quais são as outras funções que a igreja, a paróquia de São José Operário oferece a essas obras à comunidade? Pois é. Mais recentemente criamos também um almoço diário, de segunda a sábado. Para quantas pessoas geralmente? Pois nós estamos oferecendo umas 300 refeições diárias. 300 refeições diárias. E graças a Deus, né, padre? Diárias, com exceção do domingo. Todos são voluntários e tudo que é oferecido é generosidade da comunidade terriense. Sou muito agradecido. Uma outra comunidade circunvizinha também, às vezes, oferece alguma coisa.
Além desse trabalho, nós temos, vão surgindo de acordo com a necessidade e a oportunidade. Nós criamos lá um serviço à saúde. Nós temos uma equipe de psicólogos voluntários que atendem diariamente, com grande competência e com resultados muito positivos, inclusive neste campo da drogação, sobretudo com aqueles que voltam das clínicas de recuperação e são ali acompanhados, crianças, um serviço muito interessante. Temos também alguns médicos, temos um psiquiatra, temos uma pediatra já atendendo gratuitamente este serviço da saúde, né? Outro trabalho que eu considero assim, muito importante é a questão do berço. Temos a Pastoral da Criança, ela já existia quando eu cheguei, a gente simplesmente dinamizou, porque as famílias, às vezes, uma mãe preserva a vida do filho, graças a Deus, mas não tem condições mínimas de dar condição. Então a gente procura também providenciar o enxoval, a alimentação fundamental, aquilo que é necessário. Tem pessoas lá que costuram, que fazem? Pessoas que costuram e pessoas que doam, já entregam lá o seu enxovalzinho de bebê, né, assim chamado, que entregam ali, né? Além desta área da saúde, nós temos um trabalho mais recente, que é na área jurídica, porque hoje a Defensoria Pública é muito sobrecarregada e há pessoas que são prejudicadas e, sobretudo, uma coisa que me impressiona muito é na área da justiça criminal. Olha, Três Rios é uma cidade que, segundo as informações que tenho, tem quase 3.800 filhos no sistema prisional do Estado. Então, nós conseguimos 2 advogados, criamos uma comissão de justiça em paz, um cuida mais da questão a nível de estruturas, e o outro advogado muito disponível, hoje inclusive está lá toda segunda-feira, atendendo gratuitamente, de vez em quando manda ao Rio de Janeiro para ir ao presídio, né, para fazer os contatos. Temos dado passos nessa direção, em outras áreas também. Inclusive hoje tive uma entrevista, uma visita muito enriquecedora com a doutora Eli, juíza de Direito, que se colocou à disposição para cooperar também nestes serviços que estamos tentando desenvolver nesta área jurídica. Ainda nesta linha mais social, eu penso que mereceria o destaque esse trabalho com os desabrigados, né? Infelizmente, eu ainda não tive recursos para criar um abrigo, não é? Mas a gente procura, por exemplo, nesses últimos 20 dias, talvez, nós distribuímos uns 300 cobertores para pessoas que vivem no relento, né? É também um serviço social da nossa paróquia. A gente vai tentando ver essas várias áreas, não é? São várias vertentes, porque é muita coisa para fazer. Existe a Pastoral da Sobriedade, que trabalha com a mesma metodologia dos alcoólicos anônimos, não é? E a gente encaminha para as clínicas também aqueles que desejam, não é? Então, são essas várias frentes. Padre Medoro, a paróquia São José Operário fica localizada aonde? Qual é o endereço? A sede da paróquia é na rua São José, 1628, no bairro do Triângulo. As pessoas que quiserem procurar algum tipo de ajuda, podem estar lá em que horário, que dias? Nós estamos lá de 8 da manhã até 10, 11 horas da noite, estamos diariamente no atendimento. Então, vocês vejam bem, que assistência presta a paróquia São José Operário, né, com o Padre Medoro aqui encabeçando toda essa história, e o Padre Medoro mandando ver, não, né? Com toda uma equipe, claro. Pois né? Eu quero até dizer isso daqui com muita sinceridade, sem nenhuma demagogia. Talvez até não devesse dizer, para que não haja uma interpretação, né? As pessoas trabalham, o Padre Medoro que recebe os aplausos. Não, mas o Padre Medoro dá ideia, né? Mas tem um monte de gente, mas exato. tem que procurar. De fato, eu pego junto, se vocês forem lá, o dia inteiro. Inclusive, eu tinha uma combinação